Bora lá? Vamos falar dos desafios atuais e futuros do departamento pessoal? Podemos? Então, vamos lá. Para que a gente possa falar sobre esses desafios atuais e futuros do departamento pessoal, a gente tem que falar sobre a adaptação, a transformação digital e a automação que a gente vive hoje. Antes, eu dava aula não por uma telinha. Antes, eu dava aula presencial. E hoje a gente está aqui adquirindo informação online, em tempo real, através do digital. Então, nós precisamos nos adaptar à transformação digital e à automação. Também precisamos prestar atenção na retenção de talentos. Vocês são especiais, nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Então, a gente precisa buscar a conformidade com as leis trabalhistas, a gestão de equipes com público de diferentes gerações, né? Hoje a gente está vendo muito isso daí, pessoas que estão em fase de aposentar e outros que estão buscando a primeira oportunidade. E o mercado está valorizando aqueles que estão lá, quase em vias de aposentadoria, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, a essa gestão de equipes com público de diferentes gerações. Precisamos também focar no aprimoramento da comunicação e da organização de processos. O DP está se tornando cada vez mais estratégico. Ele está exigindo a atenção dos profissionais em habilidades analíticas e de gestão de dados, gente. O computador hoje é muito importante. A adoção de tecnologias como a inteligência artificial, hoje a gente está vendo muito isso daí. Ela é utilizada para desenvolver algoritmos e alguns modelos que permitam aos próprios computadores a aprender com os dados deles próprios, a identificar padrões e a tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Mas cuidado, eu, na minha área, como advogado, eu estou vendo a IA cometer várias falhas grotescas. Por isso, a gente precisa do ser humano. Muito embora hoje as máquinas consigam identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana, tá? Mas a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E nessa linha que eu estou falando para vocês, estão os softwares de gestão de RH e de folha de pagamento. Esses softwares são cruciais para otimizar processos e reduzir erros, e com isso, liberar tempo para outras atividades. Afinal, num mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, o DP precisa lidar com estratégias para reter talentos e gerenciar equipes em diferentes modelos de trabalho, incluindo o híbrido. E a gente não pode esquecer das constantes mudanças na legislação trabalhista. Essas mudanças demandam atualização contínua e a adaptação dos processos de DP a essa legislação. Por isso, o DP deve saber como lidar com as particularidades e as expectativas daqueles colaboradores. Lembrem-se, nós temos colaboradores de diferentes gerações, aqueles que estão entrando no mercado agora e aqueles que já estão em vias de aposentadoria. E a gente precisa garantir um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. A falha na comunicação e a desorganização de documentos são desafios que precisam ser contornados. Tudo isso para garantir a segurança e a precisão das informações. Lembrem-se da LGPD. O DP está evoluindo e saindo daquela função operacional para uma função estratégica. Ele está deixando de ser operacional.
Antes, o DP ele era burocrático, ele só lidava com documentos. Hoje, com a presença da tecnologia, ele está deixando de lado essa função operacional e está assumindo essa função estratégica. E isso demanda dos profissionais a capacidade de extrair e analisar dados para a tomada de decisões. Isso daí, sem contar a necessidade de priorizar o bem-estar dos colaboradores, incluindo a saúde mental. Não sei se vocês têm reparado, mas hoje esse tema da saúde mental no ambiente de trabalho, isso daí é uma tendência que está aí dentro das responsabilidades do DP. Isso sem falar na necessidade de requalificação profissional e de desenvolvimento de novas competências. Este também é um fator relevante para o futuro do DP. E para enfrentar todos esses desafios, existe uma ferramenta muito importante. Essa ferramenta tem o nome de indicador de desempenho. Os indicadores de desempenho do departamento pessoal auxiliam o setor a ser mais estratégico e a criar um planejamento mais confiável. Um bom indicador de desempenho do departamento pessoal deve refletir os objetivos da área e da empresa. E, por isso, ele deve se referir a uma ação específica e que possa ser mensurado. Por exemplo, vocês sabem o que é turnover? Turnover é a rotatividade de pessoal, é a contratação e a demissão de empregados. E um objetivo, uma meta que a empresa tem é reduzir o turnover em alguns pontos percentuais. O indicador, ele tem que estar relacionado a essa meta específica e ele precisa ser tangível, ou seja, mensurado, medido. Então, como que eu reduzo o turnover? Diminuindo a demissão. Quanto menos demissão eu tiver, menos eu preciso contratar. Com isso, eu consigo reduzir o turnover. De nada adianta ter um indicador de desempenho que seja impossível de ser atingido ou então que não consiga refletir a realidade da empresa. Por essa razão é que esse indicador de desempenho tem que ser relevante. Indicadores que não contribuem em nada são perda de tempo, perda de dinheiro. Então, é importante que esses indicadores que serão utilizados lá dentro do departamento pessoal possam ajudar a priorizar tarefas, tá? Então, eu tenho que entender, de acordo com o resultado desse indicador, aonde eu tenho que focar, como eu devo focar. Além disso, esses indicadores, eles realizam o rastreio do desempenho de cada colaborador, o que vai ser, certamente vai ajudar na atração e na retenção de talentos. Eu vou poder avaliar o nível de satisfação dos funcionários e, com isso, vou poder proporcionar um ambiente agradável para todos, não só para alguns. Então, eu vou falar para vocês aqui, vamos lá, eu vou falar 5 indicadores, 5 exemplos de indicadores de desempenho da área do desempenho, da área do departamento pessoal. Eu posso começar falando com a taxa de absenteísmo. Que indicador é esse? O que ele vai medir? O que mede a taxa de absenteísmo? Absenteísmo é falta sem justificativa. Então, por que os meus funcionários estão faltando?
Segundo indicador, a taxa de turnover. Por que eu não consigo reter talentos dentro da minha organização? Por que eu formo talento, mas eu não consigo reter talento? Terceiro item, qual é a satisfação dos meus funcionários? Eles estão satisfeitos? Eles estão insatisfeitos? E aí a gente vai falar, para concluir esses 5 itens aí, um banco de hora extra. Por quê? Porque a hora extra, ela traz um encargo financeiro muito grande para a empresa. Então, eu tenho que reduzir as horas extras. E, automaticamente, reduzir o índice de reclamações trabalhistas. Se a minha empresa tem muita reclamação trabalhista, quer dizer que os funcionários estão insatisfeitos. Então, eu consigo, com esses indicadores de desempenho, identificar aonde eu tenho que melhorar e como eu posso melhorar. A gente não pode esquecer que o isolamento social que foi provocado pela pandemia... mas, professor, isso daí faz tempo já, a pandemia faz tempo que passou, mas até hoje nós temos ainda aí resquícios dessa pandemia. Eu, por exemplo, eu tenho ações trabalhistas decorrentes da pandemia e que até agora estão no tribunal. Então, essa pandemia aí, ela gerou um isolamento social e ela acelerou as diversas transformações do mundo corporativo. E, com isso, ela trouxe novos desafios para o mercado de trabalho. A pandemia mudou tudo. É a história do home office, né? Porque agora eu não preciso mais, agora eu trabalho por conta, agora a internet está aí. Então, ela, na verdade, ela evidenciou algo que já existia, né? Então, é justamente para esses novos desafios que a gente tem que estar preparado. Está aí? Está acontecendo? Tá. E o que eu fiz? Como eu me preparei para isso? Então, diante de tantas mudanças e inovações, é necessário a atualização de novas demandas e processos da área de DP. Isso daí vai garantir uma atuação otimizada, sem perder a humanização. O que a gente pode identificar com a pandemia também é que a gente está perdendo a humanização. Então, é fundamental que todos os profissionais que querem ter destaque, que eles busquem treinamento e desenvolvimento constante, procurando capacitação para utilizar as novas ferramentas com o máximo de desempenho. Eu sei utilizar o indicador de desempenho? Não, vou aprender. Se antes as organizações estavam acostumadas a ter os colaboradores sempre por perto, hoje, com essa história aí do trabalho remoto, do home office, ou mesmo do trabalho híbrido, né, que é aquele de casa junto com a empresa, esse acompanhamento do profissional perto ali ficou um pouquinho mais difícil. Então, monitorar a produtividade e a realização de tarefas, controlar as horas que esse funcionário está trabalhando e manter o engajamento de todos os profissionais que estão ali dentro daquela organização, passou a exigir um pouquinho mais das pessoas envolvidas e exigir um planejamento e uma organização mais eficiente. Se eu não tiver planejamento, se eu não tiver organização, eu não consigo mais. Antes dava para fazer na carteirinha, antes dava para anotar na agenda, sim, hoje já não dá mais. A grande maioria das empresas já entende que acompanhar esses indicadores é essencial, mas nem sempre os profissionais que estão ali dentro daquela organização sabem utilizar os indicadores. Eles não sabem como interpretar as métricas
e o que fazer com as respostas desses indicadores. Por isso, não faz sentido utilizar ferramentas se você não souber utilizar as respostas que elas te dão. Ah, tá muito apertado ali. Tá, mas o que eu vou fazer para melhorar isso daí? Ah, não sei. Então não interessa, esse indicador não serviu para nada. O que a gente tem que fazer é entender o indicador para que eu possa agir sobre esse indicador e ganhar produtividade em cima disso. Por isso é que é importante a capacitação constante para garantir essa atuação mais inteligente. O que falta hoje, gente, é profissional competente. Todo mundo acha que sabe tudo. É só. Ah, doutor, é só uma petiçãozinha. É só um pedidinho. Não é assim, gente. Hoje, pela facilidade tecnológica, o profissional acabou deixando de lado essa busca pela qualificação. Então, o que falta hoje é o profissional competente. Vocês querem ver um exemplo? A própria área de tecnologia, ela vive uma verdadeira guerra por talentos. Eu conheci um figura que ele decidiu onde ele queria trabalhar e quanto ele queria ganhar. Ele trabalhava onde? Como TI. Hoje, o TI é o profissional mais valorizado do mercado, tá? Nesse setor, o número de vagas em aberto é muito maior do que a quantidade de profissionais que a gente tem no mercado para ocupar elas lá. Além disso, as empresas ainda disputam profissionais com o mercado externo. Por quê? Hoje, na verdade, a gente não pode fechar o olho para isso, né? A gente está vivendo uma loucura. Eu costumo falar que o mundo está doente, tá? Não tem um ou outro doente, ou um ou outro certo. O mundo está doente, gente. Então, tem gente que não quer ficar aqui no nosso país. Tem gente que quer ir embora. E essa área de TI, ela está levando profissionais do nosso país para o exterior. Por quê? Porque tem falta de profissionais nessa área. E, veja como a reputação de uma empresa como empregadora faz toda a diferença, tanto para os seus próprios funcionários, quanto para potenciais candidatos. Mas o que seria, professor, essa reputação de uma empresa? É aquele conjunto de práticas e estratégicas que são utilizadas para construir uma imagem positiva, como sendo um local de trabalho desejável, para que possa ali atrair e reter talentos. Tá, mas como que eu vou fazer para construir a reputação de uma empresa? Trabalhando a imagem, mostrando que ali é um local bom para trabalhar. Então, ela, como empregadora, ela é boa. Ela é boa não só internamente, mas externamente. A política de relacionamento dessa empresa é excelente. Então, essa empresa, com certeza, vai atrair e vai reter talentos. Com isso, ela vai criar uma marca forte. E assim ela vai conseguir atrair candidatos qualificados e interessados em fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa. E com isso, ela vai conseguir assegurar que os funcionários atuais se sintam valorizados. Ou seja, não vou perder essa boca que eu tenho, eu não vou perder esse lugar que eu tenho aqui dentro. Eu preciso estar satisfeito com o local onde eu trabalho. Eu preciso transformar o local onde eu trabalho. Então, tudo isso daí faz com que a imagem da empresa seja positiva. E, com isso, ela vai promover a fidelidade no ambiente de trabalho.
os profissionais vão ter prazer de trabalhar ali. Vai ser um ambiente positivo. Todos os funcionários estarão engajados com aquela política. E, vamos falar, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, uma boa reputação como empregadora não apenas atrai talentos, né? Mas também melhora o engajamento dos funcionários, aumenta a produtividade e, na verdade, fortalece a marca da empresa como um todo, né? Então, a minha dica é que sejam aplicadas pesquisas de clima organizacional para que, com isso, a gente possa, num primeiro momento, avaliar se esses funcionários que estão ali, que fazem parte da nossa equipe, do nosso time, eles estão satisfeitos. E, com isso, através dessa pesquisa, conseguir identificar áreas de melhoria, tá? Sabendo onde eu posso melhorar, onde tem ali uma deficiência, eu vou conseguir implantar programas de desenvolvimento profissional, eu vou conseguir oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento para aqueles funcionários que já fazem parte da equipe. Eu vou poder conceder benefícios e recompensas, proporcionando benefícios atraentes e reconhecendo o bom desempenho dos profissionais, a minha rotatividade vai diminuir. Eu não tenho por que o funcionário não querer trabalhar ali dentro. E parece incrível, a entrevista de desligamento é muito importante. Ali, você vai entender por que o funcionário não quer permanecer dentro da organização. Eu estou falando de entrevista de desligamento quando o funcionário pede demissão. Quando a empresa está desligando o funcionário, a gente já tem os motivos, então não é nem necessário fazer essa entrevista. Entretanto, eu acho que é válido, tá? Então, não esqueçam disso daí. Então, é importante vocês terem acesso a uma comunicação transparente, para que a gente possa manter todos os funcionários informados sobre as decisões e as estratégias da empresa. A gente não tem rede social? Hoje, é o que eu falei para vocês no começo, a inteligência artificial está tomando conta de tudo, né? Hoje, todo mundo está 10 minutos sem fazer nada, está com o celular na mão. Está ali, seja para ver Reels, TikTok, seja lá o que for, mas está lá com o celular. Então, por que não usar essa situação como estratégia? Utilizando a rede social e outros canais online para poder aproximar ainda mais o colaborador da organização. Que ele tenha interesse em procurar a organização, em ficar lá. Por isso é que é necessário a adaptação às ferramentas tecnológicas. Nós não podemos negar que a transformação digital já é uma realidade e é necessário que os profissionais vejam essa realidade como uma ferramenta aliada na otimização de processo e na obtenção de dados e informações relevantes. Gente, a gente precisa ultrapassar essa barreira da desumanização dos processos de gestão de pessoas. A gente precisa se aproximar mais. É necessário entender como, de fato, essas ferramentas podem nos auxiliar no dia a dia, que pode ser uma alavanca na nossa carreira, tá? Então, sabendo utilizar essas ferramentas, a gente vai entender e identificar como que é possível extrair todo o potencial para que eu possa garantir que haja uma gestão mais eficiente e ágil. Eu preciso entender, preciso conhecer. Se você não se adaptar a essas mudanças de mercado,
você vai perder a competitividade. E, com isso, vai ser descartado. Eu preciso entender, eu preciso me adaptar, eu preciso mudar a minha mentalidade em relação a isso daí. Para se adequar a esse cenário de mudança, é preciso se reinventar diariamente. O que é se reinventar, professor? É buscar desenvolver novas habilidades e competências. Habilidades e competências que sejam valorizadas no mercado. Não adianta nada eu ir buscar uma habilidade, uma competência que não vai servir para nada. Eu preciso entender qual é a habilidade, qual é a competência que é valorizada no mercado. Então, o que eu poderia destacar aqui? A gente começou hoje a aula falando do quê? Da inteligência artificial? Tá. Então, vamos falar da inteligência emocional. Não a artificial. Vamos falar da nossa inteligência emocional, que foi o que eu comentei com a Lu lá no início, né? Nós precisamos estar equilibrados emocionalmente, tá? Outra habilidade que a gente pode desenvolver aí eu falei já até que é característica do novo profissional aí dessa área. É aquele pensamento analítico, tá? Você tem que olhar para as coisas com uma visão estratégica. Você ali não pode estar fazendo um número só. Você tem que ser útil. E para ser útil, você tem que ter flexibilidade e ser empático. O que é ser empático? É se colocar no lugar da pessoa com quem você está interagindo. Não interessa se essa pessoa ela é um superior seu, se ela é um subordinado seu, não interessa. Você precisa se colocar no lugar dela para poder se comunicar. Isso é ter flexibilidade. Além disso, você tem que ouvir. Não é só escutar, é ouvir. Então, você precisa ter capacidade para ouvir e transformar essa situação em benefício da organização. Você precisa ter uma visão ampla e que você consiga interpretar tudo isso que eu estou falando para você. Sabendo interpretar, você vai saber tomar as decisões corretas. Tá? E tomando a decisão correta, você demonstra que tem conhecimento no que você está fazendo. Para isso, você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que desenvolver essa qualidade. Você tem que buscar informações, conhecer as legislações aplicáveis, ter domínio sobre a cultura da empresa, ter facilidade para o trabalho em equipe. Você precisa ser ágil. Você precisa ter organização. Você tem que ter uma visão de processo. Todas essas habilidades, elas são essenciais. E existem tantas outras que fica até difícil listar todas elas aqui. O que eu posso lembrar vocês é que hoje o DP e o RH, eles ocupam um espaço muito mais estratégico do que ocupavam antigamente. Hoje, DP e RH fornecem dados importantes para que possam ser tomadas decisões que, com certeza, vão impactar no resultado daquele negócio, vão melhorar o resultado do negócio. A tecnologia é o futuro da gestão de pessoas, mas isso daí não significa que os processos serão deixados de ser humanizados, né? Eles não podem deixar de ser humanizados.
Ah, mas a IA está fazendo tudo, professor. Por isso é que eu estou falando que precisa do profissional. A IA não tem sentimento, tá? Então, a tendência do novo RH é que as organizações passem a focar ainda mais na experiência, na vivência do colaborador. E, sabendo disso, a organização vai começar a oferecer benefícios e jornadas cada vez mais flexíveis, para que elas possam ser adaptadas aos perfis comportamentais que são identificados dentro da empresa. A gente está num momento em que as mudanças e desafios do mercado de trabalho precisam ser superados. Por isso, é importante buscar por capacitação e atualização. Tudo isso para você não ficar para trás. E olha, eu e a Lu já falamos isso. Vocês aqui hoje são prova viva do que eu estou falando. De 150 ficaram 30, né? Então, parabéns a todos que permaneceram até agora comigo aqui. Vocês identificaram algumas possibilidades. Pode ser que, para alguns, o que eu falei aqui não tenha servido para nada. Pode ser que, para outros, possa ter aberto uma janela tão grande que ele vai ver o mundo de outra forma, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado esse tempo aqui comigo.